para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à quarta aula de Geografia do 8º ano, cujo tema hoje é População Mundial, Indicadores Sociais e Desigualdades. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos. Mais uma vez eu trago o nosso livro didático de Geografia do 8º ano, porque hoje, mais do que nunca, pessoal, a gente tem que olhar com um olhar assim, especial para o nosso livro. Ele é a fonte do conhecimento, é lá que nós vamos tirar as dúvidas. Os professores passam as atividades na escola, a gente tem que estudar o livro didático, ler, reler, fazer exercícios, certo, pessoal? Então vamos dar uma atenção especial para o nosso livro? Na nossa aula de hoje nós vamos começar falando sobre população mundial e crescimento econômico. Para isso eu trouxe algumas questões problematizadoras, que são: qual a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Será que é a mesma coisa? Quais são os indicadores sociais de desenvolvimento? O que nós estamos falando quando falamos de indicadores sociais? Tudo bem? Vamos responder essas perguntas? Vem comigo. Pessoal, primeiro, o que é crescimento econômico? Crescimento econômico é um conceito quantitativo que consiste no aumento da capacidade produtiva de uma nação. Ou seja, o crescimento envolve uma elevação no nível de atividade econômica de um local, quando se avalia todos os setores produtivos que fazem parte daquela economia. Um indicador de crescimento econômico de um país, de uma nação, é o PIB, ou Produto Interno Bruto, também medido por cabeça. Nós dizemos PIB per capita. Per capita é por cabeça, ou seja, o que o PIB mede? A riqueza final produzida por uma nação em um determinado ano. Quando eu digo que o PIB é per capita, é a riqueza final produzida por uma nação dividido pelo número de habitantes daquela população. Então, resumindo, o que a ideia de crescimento quer dizer? A ideia de crescimento, ela quer dizer o seguinte, por exemplo, o Brasil, se aumentou a riqueza final produzida em um determinado ano, nós dizemos que o PIB do Brasil cresceu. O crescimento é quantitativo. Ele só avalia o aumento da riqueza final produzida em um determinado local. Para entender melhor a ideia de PIB, eu trouxe um vídeo muito legal que está lá no site do IBGE. IBGE explica. O nome do vídeo é PIB, o que é, para que serve e como é calculado. E nós vamos rodar agora para você ver o vídeo do IBGE e entender melhor sobre o que é PIB. Pode rodar a produção? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300.
Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos 3 elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bem, pessoal, acredito que o vídeo ajudou a gente a entender melhor o que é crescimento econômico. E agora, pessoal, vou reafirmar, crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. O crescimento econômico é tipo assim, o bolo cresceu, é crescimento econômico. Mas o que nós queremos dizer quando falamos de desenvolvimento econômico? Vem comigo? Desenvolvimento econômico é crescimento econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura de uma economia. Entendeu? Não? É o seguinte, pessoal. Para o crescimento econômico, basta saber se a riqueza final produzida durante o ano cresceu. Mas para o desenvolvimento econômico, não. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de crescimento econômico mais melhoria das condições de vida de uma população. E também uma alteração estrutural na economia que permita um crescimento continuado, um crescimento que beneficie a sociedade, que não seja sacrificante para a sociedade, que seja suportável. Né? Um crescimento, o desenvolvimento econômico é um crescimento viável, que garanta a melhoria das condições de vida da população a pequeno, médio e longo prazo. Quando eu falo em desenvolvimento econômico, eu estou falando de um crescimento justo, que tenha também distribuição da riqueza, que trabalhe para melhorar o meio ambiente, que não seja tão prejudicial ao meio ambiente. Então, tudo isso é desenvolvimento econômico. Eu trouxe essa imagem para vocês, né? Para frisar a ideia de desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento econômico não basta que a riqueza final cresça.
para o desenvolvimento econômico tem que trazer melhores condições de vida para a sociedade, respeito ao meio ambiente e crescimento econômico viável, justo e sustentável. Bem, como nós vimos, o indicador que mede o crescimento da economia é o PIB. E quais são os indicadores para o desenvolvimento econômico? Antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre o que é indicador social. Falamos sobre indicadores sociais, mas a gente não parou para esclarecer, né? O que é um indicador social? O indicador social, pessoal, é um procedimento estatístico que objetiva quantificar o grau de bem-estar de uma população. Alguns indicadores são nível de emprego, qualidade habitacional, nível de instrução, mobilidade social. Espera aí, o que eu quero dizer com procedimento estatístico? Um indicador social, por exemplo, nível de emprego, é um indicador social. Então, por exemplo, o IBGE, ele coleta anualmente, mensalmente, a população ativa brasileira, a população que está empregada e a população que está procurando emprego. Então, ele faz essa pesquisa, todo mês ele faz essa pesquisa. No final do mês, ele faz uma tabela, né, comparando os meses para analisar se a população melhorou o nível de emprego ou piorou o índice de emprego, ou seja, a população está ficando cada vez mais desempregada. Isso é um indicador social, ele é um procedimento estatístico. Estatístico é de matemática, né? Se coleta, pergunta se a pessoa está empregada, desempregada, procurando emprego durante o ano todo e no final do ano se compara para saber se aumentou o nível de emprego ou diminuiu. Então é isso que a gente quer dizer quando diz que o nível de emprego é um indicador social. Tem vários outros indicadores sociais, como por exemplo, qualidade da habitação, nível de instrução, se a população está conseguindo estudar mais tempo, né? Passar mais tempo na escola, porque quanto mais tempo você permanece na escola, maiores são as condições de você conseguir um bom emprego, né? Com segurança, com estabilidade, trabalhar menos e ganhar mais. Não é isso, pessoal? Outro indicador social, mobilidade social. Esse indicador procura saber se aquela sociedade está garantindo as condições para que as pessoas ascendam socialmente, né? Melhorem a sua qualidade de vida, aumentem a sua renda. Então, tudo isso são indicadores sociais de desenvolvimento. Aí eu trago lá essa imagem, que é de um gráfico tipo pizza, com as pessoas em cima do gráfico. Porque o indicador social está preocupado com a melhoria de vida da população, com o desenvolvimento econômico. Outros indicadores sociais também importantes, serviços de transporte. O transporte tem a ver com o direito à cidade e o direito à mobilidade urbana. Porque imagina, se a pessoa não tem condições de procurar um emprego, se ela não pode ter um transporte, como é que ela vai procurar um emprego? Então, as pessoas têm que ter acesso a transporte de qualidade em condições para que elas procurem emprego, conheçam a cidade, né, vivam melhor. Outro indicador importantíssimo é o indicador de saúde e educação. Se as pessoas estão tendo acesso a esses serviços básicos, né? São direitos sociais básicos da população, saúde e educação. Mas existem muitos outros indicadores sociais. Eu trouxe esses aqui para a gente analisar. E o último, por exemplo, que é a depredação dos recursos naturais não renováveis, né? O que é o recurso natural? É tudo que o homem extrai da natureza para garantir a sua sobrevivência, para produzir bens materiais na sociedade. Então, o desenvolvimento econômico, ele só acontece quando o homem extrai da natureza o que precisa para sobreviver, mas não destrói, não depreda de forma que não seja mais possível o uso. Certo, pessoal? Bem, um indicador essencial que aparece toda hora no jornal é um indicador criado pela Organização das Nações Unidas, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Assistam o jornal. Procurem se informar sobre o que acontece no seu bairro, no seu município, no país. O indicador de desenvolvimento humano, o IDH, ele vem da ideia de desenvolvimento humano. O que é a ideia de desenvolvimento humano? É um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. O que é desenvolvimento humano? É oportunizar. Garantir oportunidades para as pessoas serem o que elas quiserem ser.
Se ele quer estudar para ser um engenheiro, que estude. Se ele quiser para estudar para ser um mestre de obra, que ele vá ser um mestre de obra. Se ele quiser estudar para ser um artista de cinema, a sociedade, o Estado tem que garantir condições para que as pessoas realizem os seus sonhos, sejam o que elas desejam ser. Da onde vem essa ideia? Da Organização das Nações Unidas. Para frisar essa ideia, eu trago essa imagem do rapaz lá com, né, o chapéu de formando e a ideia e várias ideias na cabeça, várias ideias de que ele quer ser, se ele vai ser um ator, se ele vai trabalhar em um laboratório, se ele vai para engenharia ou se ele vai ser professor de geografia, que também é uma coisa muito legal, né, pessoal? Bem, o que mede o Índice de Desenvolvimento Humano? É uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. O que ele quis dizer com isso? Para formar o IDH, são reunidos 3 indicadores sociais. O indicador de renda, qual renda da população, em média, qual o salário em média daquela população, educação, se a população está tendo acesso à educação de qualidade, e saúde. Então, são esses 3 elementos que formam o Índice de Desenvolvimento Humano: renda, educação e saúde. O IDH ele não pretende ser um índice absoluto que resolva todos os problemas e dê todas as explicações sobre se a sociedade está se desenvolvendo ou não. É uma medida básica, criada pela Organização das Nações Unidas, né? Ele não esgota todos os aspectos da ideia de desenvolvimento. Para explicar o IDH, eu trouxe essa imagenzinha para vocês aqui. Índice de Desenvolvimento Humano tem a ver com o coração batendo bem, certo? Saúde, com o estudante na escola estudando e com a renda da população, se está melhorando ou não. Para explicar melhor sobre o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eu trouxe um outro vídeo muito interessante, né? Você sabe o que é desenvolvimento humano? Da Serviços Marketing, que produziu o vídeo e que está disponível no YouTube nesse endereço. Vou pedir para a produção rodar esse vídeo também, pessoal. Vamos lá? Pode rodar a produção. Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam
Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Bem, pessoal, espero que o vídeo sobre índice de desenvolvimento humano tenha ajudado você a entender melhor sobre a importância e o que é o índice de desenvolvimento humano. Vamos terminar agora essa aula discutindo sobre a população mundial e as desigualdades. E aí eu trouxe essa pergunta. Os indicadores de desenvolvimento social no mundo, eles vêm aumentando, melhorando ou eles vêm piorando? O que você acha sobre isso? Para refletir sobre isso, eu trouxe aqui o IDH de 2014. Trouxe essa tabela aqui, que é o ranking do IDH de 2014. Na coluna à esquerda, nós temos os países, né, do mundo. Na coluna ao centro, nós temos o IDH desse país. Se é muito alto, se é médio ou se é baixo. Na coluna à sua direita, nós temos o índice de desenvolvimento humano desse país. E nas linhas, nós temos os países em que é medido esse índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, ele varia de 0 a 1. Lembra lá do vídeo? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH desse país. A renda, a educação e a saúde. Quando o IDH está abaixo de 0,550, nós dizemos que o IDH é baixo. Quando ele está entre 0,550 e 0,699, nós dizemos que o IDH é médio. Quando ele está acima de 0,800, nós dizemos que o IDH daquela nação é muito bom. A população vive muito bem, tem acesso à saúde, à educação e à renda. Vamos aqui analisar essa tabela que eu trouxe. Qual é o país que em 2014 tinha o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo? Sabe quem era? A Noruega. Está lá em primeiro lugar, um dos IDHs mais altos do mundo, 0,944. Quer dizer o quê? Que a população da Noruega tem acesso à renda, saúde e educação. Em 2014, qual era o país que tinha o pior IDH de 2014? Níger. É um país que fica na África, né? O índice de desenvolvimento humano dele era de 0,348. Quer dizer o quê? Que a população não tem uma boa renda, não tem acesso a uma boa saúde, não tem acesso a uma boa educação. Se você for analisar essa tabela, você vai perceber que os países que têm os melhores IDHs do mundo são os países do norte da Europa, né? No norte da Europa, uma parte da Europa, que são os países que têm os melhores IDH. E os países que têm o pior IDH, pessoal, infelizmente são os países da África que têm os piores IDHs. Ah, professor, não se esqueça do Brasil. Alguém deve ter falado aí. Eu ouvi aqui, pessoal, pensei. Nosso pensamento, né? E o Brasil? O Brasil, de acordo com o IDH de 2014, ele tinha um IDH que se pode considerar alto. O Brasil estava na 75ª posição, na posição 75. O IDH do Brasil era 0,755. Para os padrões mundiais, o IDH do Brasil é alto. Quer dizer que o Brasil garante a sua população um bom acesso à renda, educação e saúde, né? Já analisando dados mais atuais, eu peguei a última divulgação do IDH de 2019 e, infelizmente, o Brasil caiu para 84º lugar, para a posição 84, né, do ranking internacional de IDH. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente tira a partir da análise dessa tabela? É que as desigualdades no mundo são muito grandes. Enquanto tem poucos países que têm uma boa qualidade de vida para a sua população, a maior parte dos países não vem cumprindo com as necessidades básicas da sua população. Para analisar melhor isso aqui, eu trouxe essa outra tabela aqui. Qual é o título dessa tabela? Indicadores sociais por regiões selecionadas de 2015. O que tem na primeira coluna à sua esquerda que está sentado? Primeira coluna, as regiões. Quais são as regiões que essa tabela apresenta? Primeira região, na primeira linha depois, Estados Árabes. Pessoal, não vamos fazer uma confusão. As pessoas tendem a confundir árabe com muçulmano. Não é a mesma coisa. Árabe é um povo, como o povo brasileiro, é o povo árabe. E entre o povo árabe tem muçulmano, tem cristão, tem judeu, tem tudo quanto é religião. É um povo árabe. Muçulmano é uma religião, é o islamismo, a religião chamada islamismo. Então, nessa tabela aqui, na primeira linha das regiões, aparecem os estados árabes, né? O povo árabe, né? Tem uma história em comum, religiões parecidas, língua comum, certo?
Por isso que a gente diz que é um povo árabe, Estados Árabes. Depois, na segunda linha, nós temos a Ásia Oriental e Pacífico, certo? Na outra, Europa e Ásia Central, América Latina, Sul da Ásia e África Subsaariana. Bem, nesta tabela, quais são os indicadores que são apresentados? Expectativa de vida ao nascer, segunda coluna da esquerda para a direita. Terceira coluna da esquerda para a direita, taxa de alfabetização de adultos. Próxima coluna, renda per capita em dólares. Por fim, última coluna, à direita de você que está sentado aí na telinha, taxa de mortalidade infantil. Vamos fazer só um exercício aqui. Vamos pegar a expectativa de vida ao nascer. Qual era a região que tinha a maior expectativa de vida ao nascer nessa tabela, pessoal? Era a Ásia Oriental e Pacífico? Não, era a América Latina. 75,7 anos em média de idade que as pessoas viviam, né, nessa tabela que é de 2015. Esses dados já mudaram. Qual era a região que tinha a menor expectativa de vida ao nascer, de acordo com essa tabela? Era a África Subsaariana. O que, professor? África o quê? Subsaariana, pessoal. É África do Sul, a gente diz. África Subsaariana, né? O estudante de geografia, que gosta de geografia, que presta atenção na aula, ele não fala África do Sul. Ele fala África Subsaariana. Cara, o cara tá entendendo das coisas, né? Então, na África Subsaariana, era a região, os países do sul da África, que tinha a menor expectativa de vida ao nascer. 60,7 anos de idade. Vamos pegar um outro indicador. Taxa de alfabetização de adultos. Qual era a região do mundo que tinha a maior taxa de alfabetização de adultos, segundo essa tabela? Qual é a região, pessoal? É a Europa e Ásia Central. 98,2% da sua população adulta era alfabetizada em 2015. Qual é o país, a região, no caso aqui, que tinha a menor taxa de alfabetização de adultos, pessoal? Era, de novo, quem? A África Subsaariana. Só 59,9% da sua população adulta sabia ler e escrever. Bem, pessoal, qual é a conclusão que a gente tira a partir da análise dessa tabela? Pessoal, são grandes as desigualdades sociais no mundo, né? Enquanto alguns países da Europa, da América do Norte, da Oceania, são poucos países têm elevados indicadores sociais de qualidade de vida da sua população, grande parte da população do mundo não vem tendo acesso a uma renda digna, a saúde e educação de qualidade. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas, ela criou um programa chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, são 17 objetivos que até o ano de 2030 o mundo tem que alcançar para melhorar as condições de vida da sua população. Eu vou ler aqui os indicadores quais são. Primeiro, erradicação da pobreza. Melhorar o nível de renda da população através de programas sociais e de estímulo ao emprego e à renda, né? Segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, erradicação da fome que ainda existe no mundo. Grande parte do planeta Terra, a população não vem tendo acesso a uma alimentação adequada, nutricionalmente equilibrada. Terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar. Não existe qualidade de vida se a população não tem acesso à saúde. Não existe bem-estar sem um bom acesso à saúde. Quarto objetivo, educação de qualidade. Pessoal, a população, quanto maior o seu nível de instrução, quanto mais tempo passa na escola, melhor são as suas condições de conseguir um bom emprego, boa qualidade de vida. Quinto indicador, igualdade de gênero, ou seja, oportunizar, garantir as mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres, sem desigualdade, sem diferenças. Sexto indicador, água potável e saneamento, acesso à água. Grande parte da população mundial não tem acesso à água potável, não tem saneamento básico, ou seja, um esgoto, drenagem urbana, quando chove inunda tudo, né? Isso aí tem a ver com saneamento básico. Sétimo indicador de desenvolvimento sustentável, energia acessível e limpa. Hoje, mais do que nunca, imagina você sem energia elétrica. Imagina como é que a gente vive com essa energia cada vez mais cara. Então, a população tem que ter direito à energia elétrica acessível e limpa, que não polua.
Oitavo objetivo do desenvolvimento sustentável: trabalho decente e crescimento econômico. Trabalho digno, com direitos sociais e garantia de desenvolvimento econômico continuado, para que a população possa sonhar e possa crescer. Nono objetivo de desenvolvimento sustentável: indústria, inovação e infraestrutura. Investimento na indústria, no setor produtivo, na inovação tecnológica. Produzir cada vez mais, usando menos recursos e com melhores condições e maior produtividade. Décimo objetivo de desenvolvimento sustentável: redução das desigualdades sociais. Existem alguns países no mundo que as desigualdades são bem menores. Existem países como o Brasil que as desigualdades são abissais. Quem tem, tem muito, e quem não tem quase nada. Décimo primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável: cidades e comunidades sustentáveis. O que é a ideia de sustentabilidade? É a ideia de que o ser humano tem que continuar extraindo da natureza o que é necessário para a sua sobrevivência, mas ele não pode destruir a natureza de forma com que nossos filhos e nossos netos não tenham mais condições, né, de usar a natureza. Então é retirar da natureza o que é necessário, garantindo o equilíbrio ambiental. 12º é o objetivo de desenvolvimento sustentável: consumo e produção responsáveis. Consumo e produção responsável com o meio ambiente, com a dignidade do ser humano e com a qualidade de vida. 13º objetivo de desenvolvimento sustentável: ação contra a mudança global do clima. Hoje, o clima no mundo vem passando por alterações, né? Alguns cientistas, a maioria organizados na Organização das Nações Unidas, vem afirmando que existem grandes mudanças no clima, aumento da temperatura, e que isso vai trazer muitas consequências para a população. 14º objetivo de desenvolvimento sustentável: vida na água. Garantir a preservação dos nossos recursos hídricos, dos nossos rios, dos nossos lagos, do oceano. 15º objetivo do desenvolvimento sustentável: vida terrestre. Garantir a nossa fauna e a nossa flora, nossos animais e nossas plantas, protegê-los da extinção. 16º objetivo do desenvolvimento sustentável: paz e justiça. Paz, justiça e instituições eficazes. Paz para o povo e justiça, que as instituições de justiça elas sejam eficazes, elas realmente alcancem os seus objetivos e garantam justiça para a população. Por fim, 17º objetivo do desenvolvimento sustentável: parcerias e meios de implementação. Ou seja, temos que buscar parcerias para garantir a implementação desses objetivos. Bem, pessoal, essa foi a nossa 4ª aula de Geografia do 8º ano. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.